Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Mediúnico 1 do Grupo Espírita Manuel Bento. Lembrando que essa aqui é a 18ª aula, né? Aula 18. E nós vamos tratar de dois temas bem intensos nessa aula de hoje. O primeiro é no Livro dos Médiuns, o capítulo 24, da identidade dos espíritos. Vamos ver também fluidos de espíritos superiores e fluidos de espíritos necessitados. O segundo tema, também no Livro dos Médiuns, só que é no capítulo 25, evocações. Nós vamos ver quais são os inconvenientes de evocações de pessoas queridas, de falange de espíritos e de espíritos superiores. Vamos começar com o primeiro tema, da identidade dos espíritos. E eu queria que você prestasse bastante atenção nessa brincadeira que eu estou fazendo aí com uma identidade. Eu coloquei ali a figura do fantasma, né, Gasparzinho, o fantasma camarada. E, na verdade, é um desenho que eu gostava muito, né, quando eu era jovem, quando eu era garoto, que me fazia refletir sobre essa questão dos fantasmas. Eu não era espírita na época, né? E se de fato existiam fantasmas camaradas, né? Bonzinhos, como era o Gasparzinho, e fantasmas não tão bons, ou malfazejos, como eram os amigos, né? Os companheiros do Gasparzinho que viviam aprontando. E depois que eu me tornei espírita, né, eu passei a entender bem essa questão, porque aí a gente acaba compreendendo que tem, de fato, né, espíritos do nível do Gasparzinho e espíritos também do nível dos amigos do Gasparzinho. Espíritos bons e espíritos não tão bons assim, espíritos ignorantes. Daí a importância de nós sabermos identificá-los. Quando se fala da identidade, a gente está falando também em identificar o tipo de espírito que está se manifestando. Não é basicamente pelo nome que a gente vai fazer isso, tá certo? Mas nós vamos ver agora na aula, tá bom? Vamos dar início aqui com uma introdução. Amados, não criais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso está lá no Evangelho de João, né? O João 1 João capítulo 4, versículo 1. E nos faz pensar o seguinte, essa questão da identidade dos espíritos, né, da qualidade ou do tipo de espírito que está se apresentando, não é de hoje. A preocupação não é uma preocupação só do Kardec, mas já era uma preocupação que existia lá atrás, porque os espíritos sempre se manifestaram. Daí o João, inclusive, fazia esse alerta, olha, vê aí quem é o espírito e não crê em todos não, porque primeiro você precisa provar se ele é de Deus, né? Ou seja, se é um bom espírito. Olha essa outra aqui. A respeito das instruções gerais que nos trazem os espíritos, o mais importante é o ensino que nos proporcionam, e não o nome com que se apresenta. Também está lá em Allan Kardec. Olha a observação que ele faz aqui, hein? Se nós queremos receber instruções gerais dos espíritos, o importante, né, é o ensino e não o nome com que se apresentam. Tá bom? E essa outra, se a individualidade do espírito pode nos ser indiferente, o mesmo não se dá quanto às suas qualidades. Também de Allan Kardec. A individualidade no aspecto é saber quem é, né? Pode ser indiferente, mas o mesmo não vai se dar com relação às qualidades, não. Porque a gente não pode ficar aceitando qualquer um, né? Ou recebendo mensagem de qualquer um, tá certo? E a outra questão é essa daqui, ó. É bom ou mal o espírito que se comunica? Eis a questão. Então, o importante mesmo é a gente fazer uma análise do conteúdo, daquilo que ele está querendo trazer, né? E também nós vamos ver mais para frente ali que tipo de fluido ele está envolvido e ele está envolvendo o médium, né? Ou o próprio ambiente que a gente está tratando dessa questão com os espíritos. Tá? Bom, essa questão da identidade dos espíritos, né? Eu fiz uma brincadeira aqui, alô, quem estou falando, né? Então, como saber se a gente está sendo enganados por zombeteiros? Vocês vão de pensar, puxa, mas que tempo perderia um espírito em fazer esse tipo de coisa? A gente não pode esquecer que espíritos são pessoas desencarnadas. Então nós temos pessoas de tudo quanto é tipo. Pessoas inconsequentes, pessoas consequentes, pessoas boas, pessoas más, pessoas perturbadas, pessoas que
moralmente falando também lá não tem lá muitos escrúpulos para tratar das coisas. Assim também são os espíritos. E, na verdade, a maioria deles que se apresentam, eles estão numa faixa de vibração de necessitados. É isso que a gente vai tratar mais para frente, tá bom? Mas essa questão, né, com quem nós estamos falando, é de extrema importância para a gente entender, tá certo? Kardec afirma que a identidade dos espíritos é uma questão das mais discutíveis e controversas, mesmo entre os adeptos experimentados do espiritismo. Isso porque ele observou em muitas e variadas manifestações a facilidade com que certos espíritos se apresentavam com nomes que nunca possuíram um plano encarnado. Então Kardec ele sofreu um pouco as consequências disso aí, até ele conseguir entender, ele conseguir separar, né, o que era certo, o que não era, que era bom de um espírito bom ou não, demorou um tempinho para ele compreender, tá? Porém ele compreendeu e ele criou todo um manual aí para a gente poder aprender com ele, tá certo? Inclusive, ainda segundo Kardec, esta é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades da prática espírita. Então, vocês veem que ele teve essas dificuldades, tanto que ele coloca aí, né, como sendo uma das maiores dificuldades na prática espírita, você saber discernir quem é o espírito que está se apresentando, ou a qualidade ou o tipo de espírito que está se apresentando. Como os espíritos não trazem nenhum documento, identificá-los então torna-se complexo, exigindo bom senso e sólido conhecimento espírita, e às vezes também algum conhecimento de outras áreas do saber humano. Ora, se você está recebendo orientações de espíritos falando de coisas, né, que exigem um certo saber, que existe estudo, para que você compreenda aquilo que ele está dizendo e saber se você não está sendo enganado, você precisa conhecer pelo menos aquilo, sobre o assunto que ele está tratando, tá certo? Sobretudo no que diz respeito a espíritos que se identificam com o nome de personalidades importantes que viveram em épocas passadas. Todo cuidado é pouco em relação a esse assunto. Bom, uma vez que entre os espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sob os mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. Então nós vamos ver que tem muitos espíritos que se apresentam com nomes que ou são conhecidos, ou que são desejados, inclusive, pelo público, né? E ali eles vão dando as suas mensagens, às vezes não muito sérias, né? Eles vão incluindo coisas no meio das mensagens ali, para passar as suas ideias sobre as coisas, aquilo que eles desejam, na verdade. E as pessoas, por acreditarem naquele nome, não dão tanta importância assim, né? Do conteúdo, mas os aceita de forma impensada, inclusive. Devemos, pois, abster-nos de crer que um modo absoluto na autenticidade, né, de todas as assinaturas de espírito. Então, simplesmente assinar com o nome ou falar que é fulano ou beltrano não quer dizer que seja, tá bom? Eu fiz uma brincadeira aqui, vou dando aquela identidade do Gasparzinho, agora colocando aqui a do Bezerra de Menezes. E eu quero que vocês entendam que não é uma coisa jocosa, para fazer a gente refletir sobre esse tema. Porque, infelizmente, o Bezerra de Menezes, né, tem sido usado no meio espírita brasileiro de uma forma absurda. Tudo quanto é tipo de mensagem vem assinada por Bezerra de Menezes. Você analisa uma, você até acha que pode ser ele. Aí você analisa uma outra e fala, puxa, mas está diferente isso aqui. Você vê outra. Então, para vocês terem uma ideia, uma vez eu fui numa Bienal do livro, e tinha lá umas editoras espíritas, e tinham lá alguns médiuns autografando seus livros. Se eu falar para vocês que tinham pelo menos 3 editoras com 3 médiuns diferentes trazendo livros de Bezerra de Menezes, aí você pergunta para o médium, né? Escuta, mas ali o outro também está. Não, mas o Bezerra de Menezes só vem por mim. Então, quem é de fato que recebe Bezerra de Menezes?
Como acreditar? Só com estudo e só fazendo uma análise de fato das mensagens para a gente saber. Tá bom? Ó, questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? No caso aqui, um espírito inconsequente ou um espírito, não precisa ser necessariamente ruim, né? Mas um espírito que está, por exemplo, em desequilíbrio. Como saber? Estudai o caso, os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, discernimento, segundo os próprios espíritos, tem que ser nosso. Tá? De acordo com a nossa moral, de acordo com o nosso entendimento das coisas. Assim, ó, é preciso distinguir como os espíritos são para podermos tratar com eles. Conforme o caso, advertir, esclarecer, confortar ou então pedir ajuda e receber instruções. Então, vamos ver de novo o que é o conselho que o Kardec nos dá aqui. Como tratar com os espíritos? A gente pode adverti-los, se eles vierem com brincadeiras ou vierem com consequências, ou querendo, por exemplo, atrapalhar uma reunião ou coisa que valha. Esclarecer se ele estiver sofrendo, se estiver passando por dificuldades. Confortar também, se for o caso, ou então pedir ajuda e receber instruções. Isso se forem espíritos que a gente identificar como sendo superiores. Tá? Quando o espírito comunicante quer nos instruir e orientar, ele é necessário mais do que nunca a gente observar o seguinte. Primeiro, analisar seu comportamento, sua linguagem e, acima de tudo, a mensagem para avaliar a sua natureza. Saber se é bom ou um mau espírito, no caso da natureza aí. Então, é o comportamento pelo fluido que ele está emitindo, né? É a linguagem que ele usa e também a mensagem que ele está transmitindo. Segundo, dialogar com ele, pedindo explicações para esclarecermos pontos para nós obscuros. Inclusive o médium, eu coloquei entre parênteses aqui, o médium é o primeiro que tem que ter esse diálogo mental com o espírito que está se manifestando. Porque ele é o primeiro a ter contato com o espírito. E ele passa a ser o responsável por aquilo que ele vai transmitir. Tá certo? Terceiro, devemos rejeitar tudo que não nos parecer aproveitável, benéfico, lógico e de bom senso. Eu já tinha falado em aulas anteriores aqui sobre o uso das 3 peneiras do Sócrates, né? Da bondade, da utilidade e da verdade. Uma coisa tem que ser boa, tem que ser útil e tem que ser verdade, né? No caso aqui, aproveitável, benéfico, lógico e de bom senso. Olha essa frase aqui do Erasto. Melhor é repetir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Vocês encontram isso lá no capítulo 20, item 230 do Livro dos Médiuns. Vou repetir novamente o que Erasto fala aqui, hein? Que aliás é um dos espíritos mais lúcidos que eu acho que se manifestou para Kardec. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Bom, viu a seriedade com que o assunto é tratado por Kardec? Não poderemos permitir que o espírito use um nome querido e venerado se não se mostrar à altura da identidade assumida. Se usar de nomes famosos ou históricos, também é preciso avaliar o que diz e faz, se o que diz e faz está de acordo com a identidade sobre o qual se apresenta. Também devemos considerar que não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem para que, no mundo espiritual, se ache de posse da soberana ciência. Pode estar ainda sob o império dos preconceitos da vida corpórea. Então, o simples fato da pessoa desencarnar não dá a ela condições de se tornar superior ou equilibrado ou por aí afora, porque nós não sabemos como ele está lá no plano espiritual. Tá? Não constituem sinal de superioridade os conhecimentos de alguns espíritos demonstram, se não acompanhados de pureza de sentimentos morais.
Então o espírito pode vir falar sobre uma série de coisas, de conhecimento geral, ou científico, ou intelectual. Mas se ele não tiver a pureza de sentimentos morais, de nada vale. Tá? Detalhe, voltar aqui. E se o espírito está se apresentando para nós, ele tem que tratar das questões espirituais e não das questões materiais. Tá certo? Assim sendo, torna-se importante aplicar alguns filtros às mensagens, considerando sempre. Vamos ver que filtros são esses. Primeiro, ao avaliar a comunicação de um espírito, é preciso sempre lembrar que médium e meio exerce influência na manifestação mediúnica. Nós já tratamos disso numa aula específica, né? A influência moral e a influência do meio. Tá certo? Isso é de extrema importância a gente observar. 2. Observar as condições do ambiente da reunião e as qualidades do médium que serviu de intermediário. Então, mais uma vez, tem a ver com aquela aula das condições, né, morais e das condições do meio. E 3, né? E quais as condições do médium no momento da comunicação. Isso também é importante observar, porque às vezes o médium é um médium equilibrado, ele é um médium moralmente elevado, porém ele pode estar vivenciando situações de desconforto, ou situações de descontrole emocional momentâneos. Então ele vai baixar suas vibrações nesse momento. Ele pode sim dar passividade para entidades que estejam na mesma faixa. E ele, sem perceber, influenciado que ele está por essa situação de desequilíbrio momentâneo, pode transmitir coisas, né, enganosas, vamos assim dizer. Vamos ver agora, gente, uma coisa importante aqui para a gente, e seria muito interessante vocês avaliarem, tá? A diferença na atitude dos bons e dos maus espíritos. Vamos ver, e entendendo aqui por maus, né? Não só espíritos ruins, mas espíritos também em desequilíbrio, espíritos, né, às vezes primários em termos de entendimento das coisas. Mas vamos analisar aqui, ó, os bons de um lado e os maus do outro. Os bons só dizem o que sabem, calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que desconhecem. Ó. Então, se um espírito passa a falar de tudo, e sobre tudo, como nós temos visto aí, inclusive, cuidado, hein? Principalmente se o médium quer dar uma de sabichão, quer falar sobre tudo. Cuidado. Olha aqui, ó. Porque os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Estão mais preocupados com a vaidade do que com a verdade. Tá? Os bons, se conveniente, fazem que possíveis coisas futuras sejam pressentidas, mas nunca determinam datas. Isso é outra coisa que nós temos que prestar atenção. Os bons não determinam datas. Se for útil, eles fazem nós pressentirmos as coisas, mas não são determinadas ou determinísticas essas coisas, né? Ou esses pressentimentos. Já os maus predizem o futuro e fatos materiais que não temos como verificar. Determinam datas para acontecimentos. Infelizmente, nós temos visto os livros, inclusive, né, assinados por espíritos conhecidos, trazendo datas para questionar. Os bons nunca dão ordens, não se impõem, aconselham e, se não são ouvidos, retiram-se. Não bajulam, aprovam o bem feito, mas sempre com reservas. Então, isso aqui é importante. Eles não dão ordens, não são impositivos, apenas nos aconselham. E por quê? Porque eles sabem que nós estamos com processos de aprendizado e que esse aprendizado ele é individual, ele é de cada um. Eles também não nos bajulam. E eles aprovam bem feito, mas sempre com reservas. Já os maus são imperiosos, dão ordens e querem ser obedecidos. Não se afastam por nada. São exclusivistas e absolutos.
pretendem ter o privilégio da verdade, exigem crença cega e jamais apelam para a razão, pois seriam desmascarados. Sabe essas pessoas que são impositivas? Podem ser médios, podem ser espíritos, podem ser dirigentes espíritas também. Podem ser instrutores espíritas. São impositivos. E por que são impositivos? Porque não vão dar vazão à razão. Se você começa a questioná-los, eles não vão saber responder, porque como eles não têm a razão do seu lado, eles acabam impondo as coisas. E em doutrina espírita não há imposição, gente. Há aprendizado, há as escolhas individuais de cada um. Então nós precisamos observar esse tipo de coisa no aprendizado espírita. Tá bom? E cuidado com as coisas que a gente faz também em relação, né? Quando nós nos tornamos pessoas imperiosas, pessoas impositivas, nós estamos agindo como? Moralmente falando, como alguém elevado? É para pensar, não é? Os bons são deveras escrupulosos no aconselhar atitudes, quando o fazem objetivo sempre um fim sério e útil. Então são escrupulosos em ficar aconselhando que a gente tome atitudes para algumas coisas. Já os maus, tecem exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade. Exaltam aqueles a quem desejam dominar. Então, primeiro começa com a bajulação e tudo, depois vem a dominação. Os bons somente prescrevem o que for útil, benéfico e o que é perfeitamente racional e dentro das leis da natureza. Os maus dão importância às particularidades mesquinhas, incompatíveis com as ideias elevadas, fazem prescrições meticulosas. O que nós já recebemos de mensagens, inclusive assinadas por o tal do Bezerra de Menezes, falando de fim de pandemia, de vacina contra o coronavírus, de vacina espiritual, sabe, dando aquelas orientações de usar o adesivo embaixo da vacina. Não sei se vocês viram isso, usar o adesivo embaixo da vacina ali, da marca da vacina, para você receber um... Gente, isso é coisa de um espírito elevado, de um espírito equilibrado? E o médium que dá vazão a isso? E as pessoas que replicam esse tipo de coisa estão equilibradas? Estudam de fato a doutrina espírita? Os bons guardam reserva sobre os assuntos delicados e comprometedores, repugna-lhes desvendar o mal. Procuram atenuar o erro e sempre pegam a indulgência. Atuam com calma e doçura sobre um médium. Já os maus dão maus conselhos, tolos, improdutivos, irracionais e sem senso. Semeiam a intriga e a discórdia. Adotam nomes singulares e ridículos ou nomes venerados. Excitam a desconfiança. Excitam, né? No sentido de incentivar a desconfiança e a animosidade. Então, quando o médium ele está muito envolvido com espíritos desse tipo, ele acaba se melindrando demais nos grupos, ele acaba não se entendendo com os grupos, ele quer impor as suas ideias aos grupos e por aí afora. Então nós precisamos tomar cuidado com quem nós estamos sendo incentivados, que tipo de espíritos estão coabitando conosco naquele momento, né? Ou naquelas determinadas circunstâncias. Atenção! Provas possíveis de identidade dos espíritos. Se um espírito se apresenta, por exemplo, com o nome de Fenelon, dizendo trivialidades e puerilidades, é evidente que não pode ser ele. Mas se as coisas que diz são dignas do caráter de Fenelon e não o contradizem, temos uma prova, entre aspas, né? Se não material, pelo menos de grande, entre aspas, moral, de que seja ele.
Então, é uma análise que nós temos que fazer do conteúdo para saber. E o Kardec está usando o exemplo do fenômeno aqui. Para a gente entender um pouquinho sobre essa questão, eu vou explicar para vocês quem é o fenômeno. Tá aí, ó. Essa é a imagem que eu encontrei do fenômeno. Tá? Ó, nome completo, François de Signac de la Montfenel. Nascimento em 6 de agosto de 1651 em Saint-Mondaine, na França, e morreu em 7 de fevereiro de 1715, com 63 anos de idade, em Cambrai, na França. Ou Cambrai, né? Nacionalidade francesa, e aí a ocupação dele era teólogo, poeta e escritor. Então está aqui uma breve descrição de um currículo aí do Fenner, tá? Porém, ó, foi orador, escritor e cardeal francês de grande influência. É considerado um precursor do iluminismo e da pedagogia. Propôs ideias que seriam desenvolvidas por Rousseau e Pestalozzi. Então vocês veem que apesar de ele ter sido um cardeal, né, ele era um cardeal liberto de alguns preconceitos, ou de alguns conceitos, ou de alguns dogmas religiosos. Né? Por ter sido considerado precursor do iluminismo, iluminar-se significa sair do lugar comum, é você abrir a sua mente. Porque o iluminismo foi uma das épocas mais questionadoras da humanidade. Ok? E ele que propôs as ideias desenvolvidas por Rousseau e Pestalozzi. Mas, em muitos casos, a questão da identidade absoluta, entre aspas, é secundária, entre aspas, e desprovida de importância real. Opa, o que é isso? Quer dizer que a identidade ela não é importante? Aí vem uma questão aqui, ó. Como assim não é importante? Vamos ser enganados? Bom, só se nós quisermos. Porque nós estamos falando aqui, o Kardec vai tratar disso mais para frente, né? O importante não é dar importância ao nome, de novo, mas ao conteúdo. O que importa é o conteúdo. Tá certo? Olha aqui. Há sem dúvida a objeção de que um espírito que tomasse nome suposto, mesmo que só para o bem, não deixaria de cometer uma fraude e por isso mesmo não poderia ser bom. É neste ponto que surgem questões delicadas, difíceis de se compreender e que vamos tentar desenvolver. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de sua personalidade desaparecem de certa maneira, na uniformidade da perfeição, mas nem por isso deixam de conservar a sua individualidade. Interpretando mais ou menos o que está sendo dito aqui, é que conforme o espírito vai se elevando, ele vai se desprovendo, né, ele vai se desfazendo das coisas materiais principalmente, ele vai se iluminando cada vez mais, e aí ele atinge níveis em que ele está coabitando ali com espíritos que estão na mesma faixa, e a individualidade em si deixa de ser importante. Porque a individualidade, gente, ela é mais material do que espiritual. Tá? Não quer dizer que o espírito perca a sua individualidade, não é isso. Individualidade, né? Ele mantém. Só que agora, como ele faz parte de um agregado de espíritos semelhantes, ele meio que cria, né, uma falange de espíritos, entenderam? Da mesma característica, né? E aí o nome, a individualidade em si deixa de ser importante. É o que se verifica com espíritos superiores e espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, numa das 1000 existências corporais efêmeras porque passaram, nada mais significa. Notem ainda que os espíritos se atraem mutuamente pela semelhança de suas qualidades, constituindo grupos ou famílias simpáticas. Bom, isso aqui é só um complemento daquilo que eu já falei, né? Se também considerarmos o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos se elevaram e se compararmos ao número restrito de seres que deixaram na Terra um grande nome, compreenderemos que os espíritos superiores que podem comunicar-se, na sua maioria, devem ser desconhecidos para nós. Então, olha que interessante. Às vezes vem uma mensagem maravilhosa,
com um nome que nós desconhecemos, aí nós não vamos dar importância. Aí vem uma mensagem chinfrim, falando um monte de besteiras, colocando datas e assinando lá Bezerra de Menezes. Aí nós vamos ler e vamos replicar, que é pior. Sem raciocinar. Bom. Mas como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, eles podem tomá-lo de um personagem conhecido, cuja natureza mais se identifique com a dele. É assim que os nossos anjos guardiões se fazem conhecer, na maioria das vezes, pelo nome de um santo que veneramos, escolhendo geralmente o de um santo de nossa preferência. Bom, naturalmente que aqui o Kardec está falando, né, em função das crenças religiosas que existiam na época, né? Hoje nós trocamos os nossos santos. Lá vou eu de novo perturbar vocês, me perdoem. Nós trocamos o Santo Agostinho, o São Luís, por São Bezerra, entendeu? Nós precisamos venerar, quando na verdade nós deveríamos nos desprover desse tipo de coisa e aprender a questionar e não a venerar. Questionar é diferente de venerar, porque quando você venera, você não questiona. O mesmo se verifica todas as vezes que um espírito superior se comunica usando o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja o espírito desse personagem, mas se ele nada diz que desminta a elevação espiritual do nome citado, existe a presunção de que seja ele. Bom, o que importa aqui então não é se ele é ou não aquele espírito, mas o conteúdo daquilo que ele está trazendo. Livro dos Médios, capítulo 24, item 266. Eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Vamos ver então o que o São Luís falou sobre essa questão da identidade dos espíritos. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação a que nunca será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança quando vos entregais aos vossos estudos. Estão tratando aqui as reuniões espíritas como reuniões de estudo. É a de pesar, meditar e submeter ao crivo da razão, foi eu que pus aqui, né, grifei aqui, crivo da razão, severa, todas as comunicações que receberdes. É a de não deixar de repetir as explicações necessárias a formar uma opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Não é para aceitar nada sem que fique obscuro, que seja duvidoso, que fique suspeito. Usar o crivo da razão severa. De novo, questionar e não venerar. Terminei essa parte da identidade, agora nós vamos falar com os fluidos, que tem a ver também com essa questão da identidade. Porque vocês vão ver que os espíritos se apresentam, e o que vem primeiro, antes da própria espírito, do pensamento dele, é o fluido dele. Então dá para perceber se ele é elevado, se ele não é, se ele está equilibrado, se ele não está. E a primeira pessoa a perceber isso é o médium. Bom, a captação de fluidos espirituais pelo médium provoca-lhe sensações que podem ser boas ou más, conforme o grau evolutivo do espírito. E as sensações e percepções variam em tipos e graus, bem diferentes. Isso eu tirei lá da gente, tá bom? Atuando os fluidos sobre o perispírito, este reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Então, os fluidos atuam sobre o perispírito e este reage sobre o organismo material, ou seja, o perispírito vai influenciar o organismo material, né? Porque ele está ligado molecularmente falando. Então, é quando você sente um arrepio, você sente mal, você sente uma náusea, você sente peso na nuca, você pode sentir uma coisa gostosa, uma coisa leve, né? Um êxtase, uma sensação boa, um calor muito gostoso.
Isso são sensações, né, trazidas pelo teu perispírito no teu corpo físico. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Pergunta: muitos médiuns sentem os espíritos bons e maus pela sensação agradável ou penosa que experimentam na aproximação. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva ou o mal-estar são sempre indícios da natureza má dos espíritos manifestantes? Olha que pergunta interessante, hein? Essa sensação de não bem-estar significa sempre um espírito mau, né? Ou um espírito, né? Ele fala de natureza má. Né? Vamos ver a resposta? O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito manifestante. Quando o espírito é feliz, seu estado é tranquilo, calmo. Quando é infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Então significa que o espírito ele pode estar, ele não necessariamente é mal, mas ele pode estar vivenciando uma situação má. Ele pode estar em desequilíbrio. Ele pode não estar bem com ele mesmo. Então, naturalmente, ele vai transmitir isso, tá certo? Observações de Kardec. A natureza penosa e desagradável da sensação é produzida pelo contraste, pois, se o espírito do médium simpatizar com o espírito mau que se manifesta, será pouco ou nada afetado por este. Gente, isso é importante ler novamente e entender. A natureza penosa e desagradável da sensação é produzida pelo contraste, ou seja, pela diferença, né? Pois, se o espírito do médium simpatizar com o espírito mau que se manifesta, será pouco ou nada afetado por este. Então, se você estiver vivenciando situações de desequilíbrio e um espírito de desequilíbrio vier, talvez você não perceba. Tá certo? Concluindo toda essa aula e com relação a essa questão dos fluidos dos espíritos. Toda essa aula que eu falo é a primeira parte, tá bom? Sabemos que nosso perispírito não está encerrado no corpo físico como numa caixa. Ele se expande ao redor deste, formando um halo ou uma aura. Vamos dar o nome que queira, tá? O perispírito, então, ele não fica encerrado lá dentro do corpo, ele está em volta do corpo. Tá? O halo ou aura é, portanto, constituído pela irradiação ou expansão do fluido perispírito e expressa o teor dos pensamentos da pessoa e até mesmo seu nível evolutivo. Você sente isso quando você se aproxima das pessoas, certo? O que é que vem primeiro quando você se aproxima de alguém? Não é de perispírito para perispírito? A sensação dessa energia que cada um de nós transmitimos? Assim sendo, as pessoas, de um modo geral, entram em contato umas com as outras, primeiro por intermédio de seus perispíritos. Bom, eu tinha falado isso. Daí é que surgem a simpatia ou simpatia. Na verdade, é a simpatia ou antipatia que temos por alguém logo à primeira vista, evidenciando uma afinação fluídica vibratória. Então, aquelas sensações que nós sentimos têm a ver com o fluido, né? Tem a ver com a emissão perispíritica de cada um. De acordo com o que está sentindo, de acordo com como está com seus valores, suas morais, por aí afora. Tá? Perceber é sentir o tipo de vibrações em nosso derredor. Absorver não é apenas perceber, é atrair para si a corrente fluídica. Se vibramos na mesma faixa, estabelecemos o que se chama de sintonia vibratória, graças ao fenômeno da afinidade. Então, de novo, perceber é uma coisa, absorver é outra. Vai depender do tempo, vai depender da sintonia de uma série de coisas.
Se vibramos na mesma faixa, estabelecemos o que se chama de sintonia vibratória, graças ao fenômeno da afinidade. Devemos sempre que possível avaliar as vibrações às quais nos afinamos, absorvendo quando positiva e rechaçando quando negativa. Quem domina e quem manda no seu corpo é você. Você que decide aquilo que você quer trazer, seu campo de energia, seu campo mental. Devido ao estágio evolutivo que nos encontramos, temos mais facilidade e possibilidade de sintonizar com faixas vibratórias semelhantes àquelas em que nos situamos ou as inferiores à nossa. Vou ler de novo. Devido ao estágio evolutivo que nos encontramos, temos mais facilidade e possibilidade de sintonizar com faixas vibratórias semelhantes àquelas em que nos situamos ou as inferiores às nossas. Então a gente está mais para se sintonizar com os semelhantes a nós e com os que estão em faixas inferiores a nós. É muito complicado para a gente se sintonizar com espíritos elevados, em faixas diferentes. Porque vai depender deles, né? Nós permitimos o acesso deles a nós. Tá? Para sintonizar com as mais elevadas, necessitamos de um preparo especial obtido através da concentração. Porém, mesmo assim, temos um limite. Bom, o médium que já conquistou um determinado padrão vibratório com um nível evolutivo melhor aceitará a comunicação de um espírito que se encontra em nível espiritual inferior, ajudando-o sem se deixar influenciar. Você vai sentir, você vai perceber a presença daquela entidade que está com um desequilíbrio. Você pode até sentir, mas não vai se deixar influenciar, você não vai assimilar aquilo para você. Você vai tratar aquilo, você vai ajudar aquela entidade, mas e depois que corta o laço de ligação vibratória entre vocês, ele leva com ele e você fica bem. Você não vai ficar com aquela vibração que ele tinha antes. Porque o próprio espírito que se manifesta não sai da mesma forma que chegou. Ele sai diferente. Então você não tem que ficar diferente, entende? Com isso você tem que, na verdade, para tratar disso, você tem que ter experiências, né? Além do estudo, você tem que experienciar as manifestações mediúnicas. Bom, terminamos a primeira parte, nós vamos entrar agora aqui na segunda parte da aula, que são das evocações. E eu quero iniciar essa aula, na verdade, essa segunda parte da aula, com um vídeo que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos ver? Ok. Pode ir. Vamos lá. Vai, espírito, escreve aí. Aqui, vamos lá. Vou escrever um romance aqui agora, hein? Vambora. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Vou deixar mole aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. E minha vontade de fazer xixi, peraí. Necessidade fisiológica do médium. Isso sou eu que tô fazendo isso, sou eu que tô fazendo esses garranchos aqui. Gente, como é que é? Vem, espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, espírito, A, B, vamos lá. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada, tô pensando em nada. Tô com a cabeça fora da mão, e a mão não tá mexendo não, peraí. Vamos no impulso e... Bom, meu Deus do céu. Será que é a caneta? Peraí. Deve ser lápis. Deve ser um lápis. Chico Xavier era lápis, né? Ó! Desisto. Vem. Osvaldo! Uou! Que susto, cara. Que é isso? O que é isso? Pergunto eu, né? O que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço, aqui, escrevendo aqui o livro?
Tá escrevendo o quê? Ué, como que? Um romance. Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu tô pronto aqui. Vem. Cadê? Vem. Vai escrever, não? Oswaldo, você não vai psicografar. Ué, mas por que não? Eu não sou médium? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Ah, mas só o que eu sei é ver espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? E que isso rende pra pessoa? Negócio bom é escrever, é fazer livro, né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. É, mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance, né? Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu? Então vamos parar de papo, trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa, que eu tô sentindo que você tá inspirado hoje. Vamos lá. Não, melhor. Paulo Coelho já morreu? Caraca, se eu psicografasse uma parada do Paulo Coelho. Ah, então é isso. Dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Eu quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie. Um fã do livro que você vai escrever aqui agora aqui, ó. Já que você quer tanto escrever um livro, por que você mesmo não escreve? Pra que utilizar da mediunidade? Ah, não escrever eu não sei escrever. Eu não tenho dom de escrever, não é minha parada. Eu sempre fui mal em redação. Entendeu? Não, eu quero mesmo é ceder meu braço aqui, você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. É, Oswaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Oswaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Bye, bye. Ei, espírito, bye na volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino! Meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Você sabe pintar quadro? Hã? Sabe dançar? Ó, médium dançarino eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30? Partiu? Escreve! Vamos aí, pessoal, que tem mais, que agora ele vai tentar a pictografia ao invés da psicografia. Olha os quadros maravilhosos. Monet. Da Vinci, meu Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É para a gente refletir, né? Kardec tinha uma certa preferência por evocar um determinado espírito a simplesmente aguardar uma comunicação espontânea, alegando que isso criava uma certa barreira aos intrusos. Então é natural, né, que Kardec preferisse chamar os espíritos com quem ele quisesse conversar, porque ele estava promovendo o estudo das manifestações, tá certo? Tanto as mediúnicas quanto as manifestações dos espíritos, né? Porém, ele comentava ainda que as comunicações espontâneas não apresentavam algum inconveniente, desde que fosse feito um controle sobre espíritos comunicantes, de forma a não permitir que os maus dominassem as reuniões. Então, no entender do Kardec, ele imaginava que chamando determinado espírito, ele evitaria que espíritos brincalhões, os zombeteiros, participassem das reuniões. E já essa dificuldade existia quando se tratava de comunicações espontâneas, porque você não sabia, né, segundo ele, inclusive, quem estava vindo se manifestar. Bom. Emmanuel, por sua vez, não aconselha a evocação, dizendo que apesar de ser possível, a viabilidade de um determinado espírito manifestar-se está ligada diretamente à sua condição no plano espiritual. Isso está no livro O Consolador, na questão 369. Bom, até aí o Emmanuel tem uma certa razão, né? Você não sabe a condição do espírito do outro lado para você poder chamá-lo, tá? Mas isso significa que não possa fazer, tá certo?
Chico Xavier, por sua vez, sempre dizia às pessoas que o procuravam pedindo psicografias de determinados parentes já desencarnados que o telefone toca de lá para cá. Assim sendo, ele não garantia que receberia a comunicação. Também nada errado com relação a essa questão, né? Principalmente que o Chico recebia 10 comunicações por dia ali de 300 pessoas querendo. Então, como é que você sabe quem vem, né? Se comunicar. Bom. Por outro lado, aprendemos que a comunicação, locomoção e até interferência dos espíritos no plano físico ocorre exclusivamente através do pensamento. Nós já estudamos isso em aulas anteriores, né? O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que possuem de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta da constituição fisiológica que lhes é própria. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 2. Então, o pensamento, para essa questão da evocação, passa a ser a chave. E aí nós vamos ter que entender melhor para compreender essa questão da importância ou não de se evocar. Tá? Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Está na introdução do Livro dos Espíritos. Atuam sobre a matéria e sobre os pensamentos e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. Bom. Questão 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação e é o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar o é do som. Então, os espíritos se comunicam pelo pensamento, se locomovem em função, inclusive, do fluido universal. Tá certo? É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Questão 419. Qual é a razão por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Então não tenho dúvidas que muitas coisas nós captamos durante o sono, né? Depois, quando acordamos, trazemos as ideias. E às vezes essas ideias elas estão presentes para várias pessoas e não só para uma, especificamente, né? Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Interessante essa observação do espírito aqui, né? Questão 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Bom, então aqui já vem uma outra questão interessante. Meu corpo está acordado, nós estamos aqui, por exemplo, nessa aula, prestando atenção na aula, a gente pode se comunicar pelo pensamento com algumas pessoas ou com outros espíritos, estando acordado? O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Então, olha que interessante. Mesmo em estado de vigília, a gente pode estar se comunicando. Eu posso estar aqui dando aula para vocês, mas posso, de repente, estar pensando no meu irmão. E sem que eu perceba, meu irmão vai ligar aqui para mim, porque ele captou que eu estava pensando nele. Você já deve ter tido experiências semelhantes a essas, né? Tá certo? Então, não duvidem que o pensamento tem uma força muito grande nessa questão. Tá? Questão 321A. Mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas. É a pergunta, né?
Nesse dia, em maior número, se reúne nas necrópolis, porque estão também, é maior, né, em tais lugares, os das pessoas que os chamam, e eu grifei aqui, né, pelo pensamento. Chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então aqui cabe algumas observações, principalmente nesses grifos que eu fiz aqui, né, de chamam pelo pensamento. Kardec chamava porque ele achava que ele impedia a vinda dos espíritos zombeteiros e tal, para atrapalhar a reunião. Porém, há necessidade de chamar especificamente o espírito por um nome, de voz, ou quando você está pensando nele, você já o está chamando? Será que Kardec parou para pensar que, ao invés de que ele não tinha necessidade de ficar chamando, porque pelo pensamento dele ele já tinha planejado a reunião que ele ia fazer e com quais espíritos ele pretendia conversar? Interessante, né? Talvez ele chamasse para colocar em ordem, né? Não, primeiro eu quero falar com fulano, depois com ciclano. Porém, é de extrema importância nós entendermos isso, porque às vezes a gente já está chamando pelos espíritos antes mesmo de participar da reunião. E isso também explica essa questão do Chico Xavier, né? Dizer que o telefone toca de lá para cá. Por quê? Imagine vocês o Chico recebendo lá 300 pessoas querendo comunicações com seus entes queridos. As 300 estão chamando pelo pensamento esses espíritos. Porém, o Chico não tinha condições de dar passividade para 300 comunicações no mesmo dia. É 10, 12 no máximo. Por isso que ele dizia, neste caso, o telefone toca de lá para cá, porque estão sendo chamados 300 pelo pensamento. Porém, só 10 ou 12 vão poder se apresentar e eu não sei dizer quem são. Percebe como é interessante essa questão? Se discute muito essa questão da evocação física, né, sendo feito pela voz, quando na verdade o que manda mesmo é o pensamento. Né? E também a condição que o espírito está do outro lado. Né? Então, falando um pouco mais dessa questão de evocação. Aliás, deixa eu voltar aqui. Essa questão do copo aqui era de brincadeira, né? Não sei se todos conhecem, mas eu mesmo participei, quando eu era garoto, de reuniões assim, e teve uma delas que não foi lá muito, muito legal, não. Uma outra hora eu conto sobre isso, tá? Alô, por favor, chama o Bezerra. Olha eu aqui de novo, perturbando vocês com essa questão do Bezerra. Não me levem a mal, mas é de extrema importância nós entendermos isso. Imagine vocês uma reunião, por exemplo, do simpósio da Federação Espírita Brasileira, 300 pessoas presentes, e um determinado médium vai se apresentar lá e todos que estão ali anseiam pela presença do Bezerra de Menezes encerrando a reunião, por exemplo. Vocês acham que o Bezerra virá ou não? E se o Bezerra não tiver em condições? O que nós estamos fazendo? Provocando a vinda de um outro espírito se apresentando como Bezerra, por exemplo. A culpa é do espírito que está se apresentando ou é das pessoas que ficam ali chamando? Será que nós, como espíritas estudiosos, poderíamos nos contentar apenas com um determinado espírito que está se apresentando e com a mensagem que ele está trazendo? Sem se preocupar com o nome ou com a assinatura? Não é para pensar? Os espíritos podem se manifestar de forma espontânea ou ainda mediante uma evocação. Bom, podem evocar-se todos os espíritos, tanto os que animaram homens obscuros como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Também isso tudo é coisa de Kardec, tá? Da época dele. Podemos evocar os espíritos de nossos parentes, amigos ou inimigos e obter-se deles por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazermos. Bom,
Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspira a natureza moral do meio que os evoca. Opa! Aqui também tem uma coisa interessante. Dependendo da reunião, dependendo da situação, chamar pelo espírito ou querer que ele venha não é suficiente. Porque ele pode não se sentir atraído por aquele tipo de reunião, entende? Ou por aquela situação em si. Né? Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que compõem, né, das que a compõem, ou seja, as reuniões. Se instruírem e de se instruírem e de se melhorarem. Então, se a gente vai fazer reuniões onde a gente quer se instruir e se melhorar, naturalmente os espíritos vão querer ajudar, os espíritos sérios, pelo menos. Né? A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Bom, isso não precisa falar muito, né? Que a gente já sabe que acontece. Recomendação dos espíritos. Quando quiserdes receber as comunicações dos espíritos bons, preparai-vos para essa graça através da concentração, das intenções puras e do desejo de praticar o bem em favor do progresso geral. Lembrai-vos de que o egoísmo sempre retarda a evolução. Isso é um espírito chamado Pascal. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 13. E é uma belíssima de uma recomendação do Pascal, né? Solicitado a ditar uma fórmula de invocação geral, Santo Agostinho respondeu: sabeis que não existe nenhuma fórmula absoluta. Deus é bastante grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento? Não acrediteis que seja suficiente pronunciar algumas palavras para afastar os espíritos maus. Olha aí, Santo Agostinho também no Livro dos Médiuns, capítulo 31, só que o item 16. E o que o Kardec queria, na verdade? Olha, de uma reunião, que a gente vai preparar uma reunião, a gente pode fazer uma evocação geral, chamando, né, os bons espíritos para estarem presentes e tal, e ele queria que o Santo Agostinho ajudasse a formular isso. E aí o Santo Agostinho fala aqui, olha, fala assim, será que Deus é bastante grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento? O que chega primeiro a Deus? Vocês já pararam para pensar? O que vai chegar a Deus é as nossas palavras ou são os nossos pensamentos? A nossa energia? E aí ele fala aqui, ó, não acrediteis que seja suficiente pronunciar algumas palavras para afastar os espíritos maus. Olha como o pensamento influencia, né? Bom, seguindo aqui. Guardai-vos, sobretudo, de usar uma dessas fórmulas banais que são recitadas por desencargo de consciência. Sua eficácia está na sinceridade do sentimento e, sobretudo, na unanimidade da intenção. Pois aqueles que não se associarem de coração não serão beneficiados, nem poderão beneficiar os outros. Então, de novo, fórmulas, né? Orações ou formas que você recita e tal, também não vai resolver, não. O que vai resolver é o sentimento, o pensamento que antecede aquilo que você vai dizer ou que você pretende falar ou ler. Né? Observação. A fórmula seguinte de invocação geral foi redigida com o concurso do espírito, que a completou em vários pontos. Então, Kardec insistiu lá com Santo Agostinho, e Santo Agostinho ajudou a formular aqui uma assim dizer, uma sentença, né? De invocação geral para reuniões espíritas. Vamos ver como é que ficou? Suplicamos a Deus Todo-Poderoso que nos envie os espíritos bons para nos assistirem, que afaste de nós os que puderem, ou que pudessem nos induzir ao erro. Dai-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. São pedidos interessantes esses, né?
Porque além de você estar pedindo para você, lá para os espíritos, você está pedindo em nome de todos que estão presentes. Então você está fazendo com que todos presentes se induzam por esse tipo de solicitação que está aqui. Mas seguindo, ó. Afastai também os espíritos malfazejos que possam lançar a desunião em nosso meio, suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentarem introduzir-se em nosso recinto, em nome de Deus, determinamos que se retirem. Usando o nome de Deus para determinar que os espíritos se retirem. Não é para vir ali bagunçar a reunião. Espíritos bons que presidem os nossos trabalhos, vinde instruir-nos e tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Então você reprime os, determina o afastamento dos maus e traz os bons para te ajudar. Fazer que todo sentimento pessoal desapareça em nós, em favor do pensamento para o bem geral. Então aqui agora você deixa de lado a individualidade para estar ligado com o bem geral, tanto dos médiuns presentes à reunião, como dos assistidos que vão de alguma forma serem atendidos. Pedimos especialmente ao nosso protetor particular dar-nos hoje o seu concurso. Olha que interessante, Allan Kardec e Santo Agostinho. Olha o que ele termina aqui, hein? Pedimos especialmente ao nosso protetor particular dar-nos hoje o seu concurso. Então ele está pedindo especialmente que o mentor, ou o nosso protetor, esteja presente conosco ali na reunião para nos ajudar. Interessante esse tipo de invocação, né? E é mais ou menos assim que é feito nas reuniões mediúnicas, tá? É algo similar ou semelhante a isso. Concluindo sobre esse tema, das evocações. Para evocar um determinado espírito, não precisa necessariamente chamá-lo pelo nome, pois o pensamento é o principal agente da comunicação. Interessante isso, né? Porque você pode estar pensando num determinado espírito chamando-o pelo nome, e lá na reunião chama outro. Que é pego de surpresa, entendeu? Olha que interessante, né? O simples fato de chamar o espírito pelo nome não garante que não haverá uma mistificação. Então isso aí também é uma outra coisa a se pensar. Mesmo chamando pelo pensamento ou pelo nome, não significa que o espírito não possa ser mistificado, ou seja, aquele espírito não pôde vir na reunião por alguma razão, vem um outro lá e usa o seu nome, entendeu? A insistência em evocar um determinado espírito pode, inclusive, ajudar a provocar a mistificação, já que nem todos podem atender. Bom, é o que eu estava falando no item anterior, né? Você está insistindo em chamar e você vai ser enganado. É aquela história que eu falei, inclusive, da chamar lá esse determinado espírito para se manifestar numa reunião de 300 pessoas, né? Nas reuniões ordinárias semanais que ocorrem nos centros espíritas do Brasil, não são feitas evocações, pois o objetivo não é o do estudo, mas o de assistência aos espíritos perturbados ou ignorantes da sua atual situação. Então, interessante a gente entender isso, tá? O Kardec evocava porque ele tinha suas reuniões de estudos. Como a gente faz poucas reuniões de estudo hoje em dia, evocando os espíritos, o que acontece nas reuniões ordinárias realizadas nos centros espíritas? São reuniões voltadas a assistir, a dar assistência a espíritos que estão em perturbação. Então aí pouco importa quem seja, não vai se chamar um específico, nós vamos atender quem está precisando. Não é assim? E aí pouco importa o nome que ele tenha. Né? E voltando aqui, antes do final aqui, também não se chama, eu quero o mentor X ou o mentor Y. Não. No final da reunião a gente pede a palavra do mentor. E dificilmente esse mentor vai se apresentar com o nome, porque o nome pouco importa. Então vocês viram que existe um link aí, entre a identidade dos espíritos e essa questão da evocação. E aqui eu termino a nossa aula de hoje, tá bom?
Muito obrigado pela atenção e tudo de bom para vocês.